Eu sei que a maioria que me segue já há bastante tempo, já baixou meu e-book de aprovação de projetos, já tirou várias dúvidas aqui no material, no meu conteúdo, mas eu sei que tem uma galera nova que entrou aí, né? E tem uma galera também que não estava seguindo assiduamente todo o conteúdo que eu vinha disponibilizando. Então eu resolvi fazer um compilado, tá? Eu separei ali as 13 verificações mínimas necessárias para iniciar um projeto. Eu acho que eu já contei uma história aqui para vocês que um dos meus primeiros projetos eu não verifiquei muito antes a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. E aí eu desenvolvi um projeto super legal. E aí, quando eu fui verificar isso, eu já tinha apresentado para o cliente tinha amado a planta da casa. Quando eu fui verificar isso, tinha excedido a área máxima construída. E aí eu queimei a minha cara para voltar e falar para o cliente que não rolava fazer daquele jeito. Então foi uma situação muito desagradável. E acontece no começo da nossa carreira, né? Muitas vezes, lá no início da carreira, tem um monte de dúvida, gente. Tem um monte de questões que a gente precisa analisar. A gente sai da faculdade muito perdido em relação a projetos, porque você tem que aprender a projetar, desenvolver esteticamente aquele projeto, a verificar os materiais que vão ser colocados e ainda tem toda a legislação para levar em consideração. Então, para tirar várias dúvidas sobre isso, eu resolvi fazer essa live hoje com vocês aqui para falar sobre essas 13 que eu considero as verificações mínimas e como, né, fazer essas verificações. Então, vamos lá? A número 1, tá? Onde eu busco todas? Qual é o primeiro passo para desenvolver qualquer projeto? Gente, primeiro passo é sempre buscar o plano diretor, mais especificamente a lei de uso e ocupação do solo e mais especificamente encontrar o zoneamento a qual aquele terreno pertence. Tudo isso, lógico, no município onde você vai desenvolver esse projeto. Onde que eu encontro, né, esses documentos? Geralmente no site da prefeitura ou, se não tiver no site da prefeitura, na Secretaria de Obras do seu município. Então você vai buscar dentro do plano diretor a lei de uso e ocupação do solo e o mapa de zoneamento. O que é o mapa de zoneamento? É um mapa ou geralmente é um sistema online já hoje na grande maioria das prefeituras, mas algumas ainda têm um sistema offline. Eles te enviam um mapa todo colorido, onde você vai verificar a qual zoneamento aquele bairro que você tem que fazer um projeto para aquele terreno pertence, tá? Na grande maioria das cidades tem o zoneamento fácil, que você já digita o endereço ali no site da prefeitura e já aparece ali qual é o zoneamento que pertence àquele terreno. Tendo ali descoberto a qual zoneamento aquele terreno pertence, né? Bom, ele é ZR1, ZR2, ZR3. A gente vai para nossa segunda verificação fundamental. O que pode ou não ser construído naquele terreno. E por que isso é tão importante? Porque vai que o seu cliente quer fazer uma construção mista. Olha, eu quero ter uma loja embaixo e fazer um apartamento em cima. O cliente, quando ele vai comprar o terreno, ele não tem a menor ideia se ele pode fazer isso ou não, tá? Eu tive um cliente que, na verdade, foi uma outra situação. Eu fui atender ele sobre a residência que ele ia construir. E aí ele me contou: Paula, tô com um baita problema. Eu construí a minha empresa, eu comprei uma edificação pronta, um imóvel pronto em um local, determinado local aqui na cidade de Londrina, só que esse local é zona residencial. E agora eu não consigo obter o alvará de funcionamento para que seja a minha empresa lá dentro, porque não é uma zona comercial. Vocês estão vendo o tamanho do pepino que pode virar quando a gente não faz as verificações corretamente, previamente já? Ele ainda comprou um imóvel pronto, né? E aí ele não soube questionar, ou a pessoa que vendeu não soube explicar. Olha aí outra sacada pra gente dividir aí com o pessoal da imobiliária que vende esses imóveis. Prestar esse tipo de consultoria também é muito legal, né? Para ajudar eles ali a desenvolver, a verificarem se pode ou não ser uma área comercial. Ah, Paula, mas aí depois o que eu vou vender? Gente, tem um monte de coisa para você vender para esse cliente. Esse cliente mesmo depois veio para mim
por uma questão de construção da casa dele, mas pode ser que esse imóvel tenha uma reforma, pode ser que você trabalhe com projeto de prevenção e combate a incêndio, esse imóvel precisa, pode ser que a vigilância sanitária solicite alguma alteração ali dentro daquele imóvel, tem um monte de coisa que dá pra gente pensar nesse tipo de trabalho também, a gente tem que expandir os horizontes, né? E aí, gente, você verificou ali o que pode ser construído. Pode ser construído residencial, comercial, industrial. Às vezes a pessoa quer fazer uma fábrica pequena ali, uma fábrica de salgados e bolos. E aí ela acha que, mesmo se a pessoa é leiga, ela não tem entendimento daquilo, mesmo sendo uma zona residencial, eu posso ter minha fábrica aqui, e às vezes ela não vai ter alvará de funcionamento para aquela fábrica e vai ter um grande problema. Então é por isso que a gente precisa verificar, a segunda coisa que a gente verifica é o que pode ser construído. Por quê? Zona industrial só pode construir isso, não vai construir residencial, zona só residencial não pode ter comercial, e zona mista, tudo certo, a gente pode construir os dois. Terceiro item fundamental que a gente precisa verificar antes de começar qualquer projeto: taxa de ocupação. O que é a tal taxa de ocupação que todo mundo confunde? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. O que é a diferença entre os dois? É a mesma coisa? É o mesmo cálculo? Depende, tá? Em algumas situações vai ser o mesmo cálculo, em outras não. O que é a taxa de ocupação? É o máximo que você pode ocupar de construção dentro do terreno. Ou seja, eu tenho um terreno, sei lá, vamos por aqui. Eu tenho um terreno, esse aqui é meu terreno aqui de fada, meu terreno. E aí eu quero construir. Então assim, ó, e essa aqui é a minha edificação. Então o máximo que eu posso construir, por exemplo, seria esse retângulo amarelo dentro do meu terreno de fada. Isso é a taxa de ocupação, o quanto a edificação está ocupando dentro do terreno. Porém, todavia, entretanto, vamos supor que essa minha edificação aqui, deixa eu pegar uma outra coisa para eu continuar aqui o meu exemplo. Vamos supor que essa minha edificação, ela tenha 2 pavimentos, então é dois andares e tal. E aí, vai contar as 2 áreas? Depende, tá? Se o seu terreno tem essa dimensão, e aí você colocou dentro do terreno essa edificação, e o segundo pavimento é exatamente igual ao primeiro pavimento, ou seja, o mesmo formato de retângulo, nenhuma área tá excedendo, você só vai contar a parte de baixo. É ela que está ocupando espaço no terreno, tá? É isso que é a taxa de ocupação. Agora, se esse pavimento superior passar um pouquinho do pavimento inferior, deixa eu virar aqui do outro lado do meu terreno, e aí, ó, ele tem aqui, ó, essa área aqui tá excedendo em relação ao pavimento inferior, certo? Então, essa área que está excedendo também é contabilizada na nossa taxa de ocupação. E aí você vai somar a área toda do pavimento inferior mais a área excedente do pavimento superior e dividir pela área total do lote para achar a sua taxa de ocupação. Entenderam agora o que é taxa de ocupação? E aí, o que é coeficiente de aproveitamento? Por que às vezes a conta é igual? Coeficiente de aproveitamento é o máximo de metros quadrados que pode ser construído dentro daquele terreno, tá? Então, quando a casa é térrea, é só um retângulo dentro aqui, ó, do meu terreno, a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento vão ser o mesmo. Por quê? Porque eles são a área total construída, não tem nada excedendo, né, sobre a área do lote. Esse é o cálculo. Agora, se não for, se tiver um pavimento superior, por exemplo, aí, tendo excedido ou não, vai contar toda a área construída. Se você tem 40 metros quadrados no pavimento inferior e 40 metros quadrados no pavimento superior, no seu coeficiente de aproveitamento, você vai fazer 80 metros quadrados dividido pela área do lote. Beleza? Entenderam agora a diferença? Eu sei que muita gente confunde o que é coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação, tá? Então eu espero que tenha entendido. Taxa de ocupação é o quanto a edificação vai ocupar dentro do terreno. Coeficiente de aproveitamento é a área máxima em metros quadrados que pode ser construída independente de quantos pavimentos. Bom, depois dessas 4 verificações que são fundamentais, que foi o erro que eu cometi, como eu contei ali, eu excedi, né, o coeficiente de aproveitamento, a área máxima que poderia ser construída e, consequentemente, como era uma casa térrea, também excedi a taxa de ocupação.
E aí me levou a um terceiro erro. Como eu excedi a taxa máxima de ocupação, eu excedi o quarto item que a gente tem que verificar. Taxa de permeabilidade. A área permeável que eu deveria deixar naquele lote, eu não deixei. Então, o que acontece? O quarto item que você precisa verificar é a área permeável. Aí vem as dúvidas, né? Área permeável é só gramado? Pode ser pedra? Pode ser seixo rolado? Pode ser paver? Gente, é o seguinte. Existem algumas prefeituras que aceitam piso grama, que é aquele piso que é um cimento, uma plaquinha de cimento e tem a grama ali no meio, tá? São tipo uns círculozinhos assim com grama. Algumas prefeituras aceitam aquele piso grama como uma porcentagem da área permeável. Não são todas as prefeituras, então precisa verificar. Paver não é aceito como área permeável, tá? Paver não é área permeável. Pedra, seixo rolado, grama, terra, por onde percola a água naturalmente, tudo é contabilizado como área permeável. Outra coisa, se você tiver um jardim de inverno interno na casa, sem problema nenhum, se ele for gramado, não tiver concreto embaixo ali daquele jardim de inverno, ele também conta como área permeável, tá? A Scala perguntou aqui, geralmente quanto é a área permeável em percentual? De 10 a 20%, depende de algumas prefeituras são 10, outras são 20% a metragem do terreno, né? 20% do terreno tem que ser deixado de área permeável. Aqui em Londrina, em Cambé, são 20%, lá na cidade da minha mãe, Santo Antônio da Platina, é 10%. O Scala falou que lá em Goiânia aceita o piso grama como total. Existem algumas verificações em alguns municípios que aceitam, Aqui não aceita, tá? Ele aceitava aqui em Londrina o percentual, agora não aceita mais. E aí algumas prefeituras aceitam. Outra coisa, sexto item que a gente precisa obrigatoriamente sempre verificar. Recuos e afastamentos. Aliás, gente, deixa eu falar uma curiosidade aqui pra vocês. Vocês sabem para que serve o recuo frontal de um imóvel? Por que é obrigatório deixar o recuo frontal? Por que eu não posso construir a minha garagem indo até o muro? Por que eu não posso construir a minha casa ali naqueles 4 ou 5 metros que sobram? Gente, aquele recuo frontal, ele existe por um motivo plausível. É o seguinte, aquele recuo ele foi inventado para deixar aquele recuo em todas as edificações, porque se em alguns anos o fluxo de gente naquela determinada região, o fluxo de carros aumentassem de volume e eles precisassem alargar a via, ou seja, né, aumentar a dimensão ali, a largura da rua e fazer mais uma pista, eles vão comprar esse recuo frontal dos imóveis sem ter que demolir os imóveis. É para isso que serve o recuo frontal, tá? É por isso que é obrigatório deixar o recuo frontal. E de uns anos, lógico, já tem algum certo tempo, mas antigamente era 2 metros. Eu peguei um plano diretor antigo da cidade da minha mãe, era 2 metros. Tinha local que era até 1,5 metro. Hoje ele é 5 metros. Então é para isso que serve o recuo frontal. E é outra questão fundamental, tá? Pra gente verificar o recuo frontal, isso é muito batido na hora que eles vão fazer a aprovação do projeto, e recuos laterais. Outra coisa importante sobre recuos que muita gente não sabe. Muitas vezes você pode verificar no plano diretor e se você for fazer, por exemplo, uma casa geminada, vamos supor assim, tá? Uma edificação geminada, e aí quando ela é geminada, ela vai de um lado ao outro do terreno, né? Não tem recuo lateral muitas vezes. E aí o que acontece? Ela não tem recuo lateral porque não tem abertura lateral, certo? Quando você não tem nenhuma abertura externa, janela ou porta, na lateral, é dispensado o recuo ou pode ser menor o recuo do que o exigido. E aí, muitas vezes... Opa, peraí que travou aqui. Vamos ver se volta. Voltou? Voltei. E aí, muitas vezes, quando você vai fazer um sobrado, tá?
Independente se o pavimento, se tem abertura de janela ou não, é exigido o recuo. Então é um detalhe para verificar, tá? Às vezes você pensa em fazer um sobrado ali, que não vai ter abertura e tudo mais, e às vezes alguns zoneamentos exigem o recuo no pavimento superior, mesmo que não tenha abertura. Não são todos os municípios, mas eu já vi isso acontecer. Outra dúvida sobre recuos que acontece muito é sobre de onde começa a contar 1,5 m do recuo lateral, por exemplo. Ele começa da parte de dentro do muro? Não, gente, do alinhamento predial, do alinhamento do terreno, tá? Então, se o seu muro está para dentro do terreno ali, como é para ser feito, então você conta ali da face externa do seu muro esse 1,5 m. Eu já vi muita gente perder 15, 20 centímetros de muro ali, e às vezes em um terreno pequeno isso faz muita diferença. Alguém perguntou aqui: boa noite, o que fazer quando o município não tem plano diretor? No município onde trabalho não tem e vai fazer agora. Nesse caso, o que fazer com as construções antigas e novas? Bom, com as antigas eu não sei como proceder. Com as novas eu vou te dizer o que eu faria, tá? Eu buscaria uma cidade que tivesse mais ou menos a mesma extensão territorial, número de população e tudo mais, que pudesse ser comparada uma com a outra. Buscaria o plano diretor daquela cidade, de um bairro parecido com esse, e seguiria aquele plano diretor, tá? Eles não podem cobrar essa verificação se eles não te dão uma legislação. Mas nada como a gente já tentar fazer de acordo com algum parâmetro de lei. Talvez o parâmetro da lei de um município próximo, parecido com o seu, possa ser realmente interessante já para você levar como característica aí para os seus projetos. Tinha mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver se tinha... aqui ó, o pessoal já sabia aqui para que servia o recuo frontal. E aí, gente, outra coisa também, tá? Se pode encostar a edificação inteira no fundo do imóvel, né? Muita gente pergunta, e o recuo posterior ali no fundo da casa? Posso encostar a edificação inteira ali naquele fundo se não tiver abertura, né? Depende também, tá? Dependendo do bairro, pode encostar 30% só, outros 50%. Então também é uma verificação que precisa ser feita. Às vezes a gente leva algumas coisas como regra, como lei, não tem abertura lateral, então eu posso encostar nos dois muros ali, eu posso encostar de lado a lado no terreno, e nem sempre funciona assim. Outra coisa que precisa ser verificada é quanto à altura, né, na quantidade de pavimentos. O recuo também pode ser calculado de acordo com a altura do imóvel, tá? É uma outra forma que existe em algumas situações, que você faz um cálculo em cima da altura do imóvel, né? Quantos pavimentos vai ter, qual é a altura máxima ali do imóvel, e aí você encontra a dimensão do recuo que você precisa utilizar. E depois dos recuos, o que a gente precisa verificar? Bom, para imóvel residencial quase nunca isso é necessário, a não ser que seja um condomínio e tudo mais. Mas para imóveis comerciais é fundamental verificar o número de vagas de garagem. O que eu já vi de gente falando: Paula, fiz um projeto maravilhoso, meu primeiro projeto, peguei uma fábrica lá do meu tio, fiz o projeto, ficou super legal, voltou da prefeitura porque eu não atendi o número de vagas de garagem. E isso é sério, tá, gente? Existe um número mínimo de vagas de garagem e é necessário a gente atender isso, senão o projeto não vai ser aprovado. Então, antes de iniciar, se for um projeto comercial ou se for um condomínio, já verifica o número mínimo de garagens que você precisa ter ali, tá bom? E aí, no 8º, metragem mínima dos cômodos. Você sabia que você não pode fazer os cômodos ali do tamanho que você bem entender? Pois é, gente. Existe uma metragem mínima para cada cômodo. É uma metragem mínima de conforto, né? Que foi definido ali. Então, dentro do conforto ambiental existe essa metragem mínima. E também tá lá no nosso plano diretor, isso lá na lei de uso e ocupação do solo, no zoneamento, no mapa, já esqueci, são tantos nomes que eu já esqueci, mas tá tudo lá dentro desse documento, e vai ter uma tabela lá, uma tabela onde vai estar ali definido
a metragem mínima para cada tipo de cômodo. Então, assim, qual que é a metragem mínima para um banheiro, para um lavabo, para uma despensa, para um quarto, pro quarto 1 da casa, pro quarto 2, tá? Tudo isso existe sim uma metragem mínima. A Ingrid perguntou como eu faço o cálculo das vagas. Vai depender tudo do zoneamento do município onde você se encontra, tá, Ingrid? Não tem uma conta específica que eu possa te explicar. Vai estar dentro do plano diretor, eles vão levar em consideração qual é o tipo de comércio, qual é o tipo de edificação que vai ser construída e o número de pessoas que tende a trabalhar nesse local e tudo mais. E aí vai ter lá uma formulazinha para você fazer o cálculo do número de vagas que precisa ter. O Elton falou aqui, ó, geralmente no código de obras explica o cálculo de vagas, exatamente. Lá dentro você vai encontrar, tá? De acordo com o imóvel que você vai construir. E depois, gente, o que mais que tem? Metragem mínima dos cômodos, né? Tem que atender aquela metragem mínima, tem a área mínima de ventilação, que é o 9º item que a gente precisa verificar. Ou seja, qual que é a abertura de janela que eu tenho que ter mínimo dentro daquele cômodo. E isso é levado em consideração a dimensão do cômodo, tá? Então, assim, se o quarto tem 3 por 3 metros, ele tem 9 metros quadrados, qual que é a ventilação mínima para atender aquele quarto? É calculado. Outra coisa que me perguntam muito, Paula, se eu tiver uma porta para a área externa da casa ou para um jardim de inverno, isso conta também como área de ventilação e iluminação? Sim. Tudo que vai para uma área que tenha uma abertura, ou seja, um jardim de inverno não tem uma cobertura, ele tem uma abertura. Então, conta como área de ventilação e de iluminação. O que me leva ao segundo, né, o item aqui, o 10º item, que é a área de iluminação. Por que a área de iluminação geralmente é a metade da área de ventilação? Porque a janela, quando você abre, ela tem 1 metro. Aí você abre uma folha da janela, sobra ali só 50 centímetros. Então, para que não, por conta dos mais variados modelos de janela, é que geralmente é a metade, tá? A área de iluminação. A área de ventilação é a metade da área de iluminação. E aí, a gente vai para o nosso 11ª verificação. Pé direito mínimo. Gente, existe pé direito mínimo, sim. Tem gente que acha, ai, meu, isso aqui eu vou fazer um sobrado e aí eu vou deixar o pé direito com 2 metros. E às vezes não pode, tá? Você precisa verificar. Existe o pé direito mínimo. Tudo isso é baseado no conforto ambiental que foi desenvolvido ali para aquele espaço. Então, existe um pé direito mínimo e também precisa ser verificado. Geralmente, ele atende ali os padrões de 2,70, 2,80, 2,5, tá? Tranquilo de atender, a gente dificilmente vai projetar menos do que aquilo. Mas pode acontecer de você ter alguma escada e querer criar um ambiente ali embaixo e aquilo não atende, sabe? Então, você precisa verificar o pé direito mínimo. Outra coisa que muita gente se esquece, tá? Impermeabilização mínima. O que é isso, gente? Existem alguns ambientes de área molhada, área úmida ali, como banheiro, cozinha, que exigem uma impermeabilização mínima, ou seja, até que altura da parede é obrigatório ter revestimento, tá? Isso também pega na hora de emitir o habite, se pega principalmente na hora que as pessoas vão fazer financiamento do imóvel. Então, lá no plano diretor, tem também uma tabelinha que vai estar lá, impermeabilização mínima. Até 1 metro, no mínimo no banheiro tem que estar impermeabilizado, ou seja, feito revestimento até 1,5 metro ou até 2,10. Isso também precisa ser verificado. E outra questão, a 13ª, eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não no conteúdo dessa live, porque é o seguinte, não é uma verificação bem que você vai fazer antes do projeto, mas é uma verificação que eu gosto de fazer quando é reforma, para já instruir a pessoa de que isso vai ter que ser feito. E aí, às vezes, quando eu não faço essa verificação antes, eu esqueço de olhar e depois eu tenho que voltar na casa do cliente. Padrão de calçada, principalmente quando é reforma. Quando é uma edificação nova, beleza, você já vai fazer ali o projeto do padrão de calçada dentro dos parâmetros exigidos pela prefeitura. Eu não sei se já acontece na cidade de vocês, mas todas as cidades que eu trabalho já exigem um padrão de calçada. Tem que ser construída nas medidas e no padrão deles. Ou seja, tem uma faixa de área permeável, que é de gramadinho ali, tem que ter o piso tátil e em esquina tem que ter a guia rebaixada ali com acessibilidade para cadeirante, tá? Então, quando é reforma, eu já verifico isso também.
com o cliente, né? Já verifico ali a calçada do cliente para ver se vai ter que fazer uma adequação naquela calçada, tá? Então é muito importante fazer mais essa verificação. Outra curiosidade, talvez, né? Guia rebaixada, gente, também tem medida, tá? Você não pode pegar ali e fazer a guia rebaixada inteira ali. Ah, eu quero fazer uma garagem de fora a fora no meu terreno, né? E aí eu quero fazer uma guia rebaixada inteira. Não pode. Se eu não me engano, a grande maioria dos lugares é até 50% do terreno, mas pode ser que seja até menos que você pode rebaixar. Então isso também é uma verificação muito importante, porque às vezes você quer fazer uma garagem gigante para o seu cliente, mas a entrada com a guia rebaixada vai ter que ser num determinado ponto, tá? Isso é muito legal da gente já verificar para já estar bem por dentro desses detalhes na hora de projetar. Outra curiosidade, que às vezes me perguntam bastante também, é sobre por que não pode abrir o portão bem na esquina, né? Por que existe, quando é um imóvel de esquina, eu não posso abrir ali na diagonal da esquina, de esquina? Gente, é por uma questão de segurança que eles colocaram uma lei de que a guia rebaixada não pode ser bem na esquina. Porque imagina se você tá saindo ou entrando com o carro ali naquela localização, pode estar vindo carro de todos os lados e acontecerem acidentes. A Ingrid falou aqui, ó, aqui em Campo Grande nós temos o guia de calçadas que dá as diretrizes. Aqui em Londrina também é bem legal, tem um materialzinho já no site da prefeitura bem fácil, que já vem ali tudo explicadinho, as medidas e os desenhos, e fica tudo certinho pra gente poder fazer já o padrão de calçada bem certinho. Gente, é isso que eu queria dividir com vocês. Tem mais algo? Deixa eu ver aqui, ó, mandaram 2 perguntinhas aqui, se tiverem mais dúvidas vão me enviando, deixa eu ver. O que tem aqui de pergunta? Onde eu... aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo abrir a pergunta. Esse recuo começa da calçada? Não, esse recuo começa do alinhamento predial. Quando a loteadora vai fazer ali a divisão dos lotes, eles já somam ali a dimensão da calçada, tá? Então, se você verificar, a dimensão do seu lote vai ser menos a dimensão da calçada, a partir dali até o final do lote vai dar a dimensão do seu lote. Então, esse recuo frontal, ele é a partir do alinhamento predial, ou seja, a partir dos 2,5 metros ou 2 metros, que é onde acaba a calçada, começa a contar o recuo frontal. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Opa, peraí, tô abrindo aqui. Tem mais uma perguntinha. Onde eu vejo o que pode ser construído no terreno? Lá no plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo, você vai encontrar o zoneamento ao qual esse terreno pertence. Daí, dentro do zoneamento, você vai pesquisar esse zoneamento em específico, tá? Tipo, esse terreno pertence ao ZR2. Você vai pesquisar qual é a legislação para o ZR2. E lá vai ter, se o ZR2, por exemplo, é a área comercial, residencial, industrial, vai estar tudo definido lá dentro do zoneamento ao qual esse terreno pertence. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Calma aí que vai abrir. Engenheiro trabalhando com projeto de arquitetura, é possível? Ou fazer só o estrutural mesmo? É super possível, tá? Desde que você se sinta qualificado a fazer e que você tenha bagagem para fazer esse tipo de projeto e a sua habilitação permita, tá tudo certo, você pode fazer. Assim como eu conheço um dos melhores projetistas estruturais da minha cidade, mais antigos, ele é um arquiteto e a habilitação dele permite, o escritório dele é super bem sucedido e eu não tenho problema nenhum com esse tipo de coisa, tá? Então, se você se sentir apto a fazer, tranquilo, pode fazer. Agora, o que não vale é a gente não se sentir apto a fazer uma coisa e ir lá e começar a fazer, entendeu? É a mesma coisa, gente. A minha primeira formação é designer de interiores. E aí, um dia, uma pessoa que fez engenharia falou pra mim, eu vou começar a trabalhar com paisagismo. Eu, dentro da engenharia, não vi nenhuma disciplina que tivesse alguma coisa a ver com paisagismo. Aí eu não acho legal, porque você não tem ali, a não ser que você faça uma especialização nisso, que eu acho pouco provável. Você não tem ali um respaldo pra poder atuar nesse ramo. Agora, se você se sente apto a fazer e a sua habilitação permite, tá tudo certo. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui na caixinha de perguntas.
Não tem mais perguntinhas. Mas eu vou aproveitar, gente, que é o seguinte. Tinha aqui, ó, eu deixei uma caixinha hoje lá nos meus stories, falando para as pessoas me falarem temas, porque eu tava gravando hoje conteúdos, vídeos e tal pra vocês, separando alguns conteúdos. E aí uma das coisas que... Opa, pausou aqui de novo. Vamos ver se despausa. Despausa. Nossa, quando pausa esse vídeo, a gente fica com uma cara de tacho que eu vou te falar, negócio horroroso. Mas é o seguinte, perguntaram muito assim, Paula, faz um resumão do método de prospecção 80-20. Paula, faz alguns vídeos ali pra gente saber do método de prospecção 80-20. E eu sei que teve uma galera aí que perdeu e não acompanhou todas aquelas lives